Olá, Rodrigo! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Caminhos da Terapia, um podcast que foi feito para discutir, né, o processo de terapia. E as pessoas muitas vezes não sabem como funciona, como que os temas, né, Uhum. de sofrimento psicológico são abordados. E esse podcast tem essa finalidade, conversar um pouco com as pessoas sobre o processo de terapia. Exatamente, Ismael. Mais um episódio do nosso podcast e dialogando diretamente também com um público que precisa, né, de auxílio nesse contexto e também desmistificando algumas coisas relacionadas ao próprio processo terapêutico, que é muito válido e muito importante, né? Pois é, nós estamos nas principais plataformas, nas plataformas do YouTube e do Spotify, todas as sextas-feiras com um tema novo para você poder acompanhar lá. Você pode, além de acompanhar, também propor episódios, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho aqui, que é desenvolvido totalmente de forma orgânica, né, Ismael? Pois é, e hoje, Rodrigo, nós temos um tema bastante interessante. Uhum, Antes mesmo desse boom dos atendimentos online, né, como aquilo que aconteceu ali no pós-pandemia, durante a pandemia, e que hoje uhum. fala muito em atendimento online, nós já fazíamos alguns atendimentos online por conta de que nós atendíamos muitas vezes alguns brasileiros que moravam em outros países. Né? Esses dilemas de estar numa terra desconhecida, ir para trabalhar, para estudar, e muitos deles precisam de acompanhamento terapêutico. E nós vamos falar um pouquinho sobre estes atendimentos terapêuticos para brasileiros que moram em outros países. Muito legal. Acho que com a popularização da internet e também com o acontecimento aí da pandemia, os atendimentos online eles se tornaram uma realidade sem volta para todos nós, né? Que trabalhamos com psicologia. Isso, por um lado, facilitou esse movimento, inclusive dos atendimentos de brasileiros que moram no exterior e que resolvem fazer esse processo por uma série de razões, né, Ismael? Então, eu acho que isso é bem importante. Pois é, quais são os seus dilemas, né? Quais são os seus sofrimentos? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje no episódio aqui no nosso Caminhos da Terapia. É isso aí. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta. Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, E esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, então acho que a realidade, né, de brasileiros que procuram morar no exterior, ela sempre fez parte da nossa história. Acho que isso não é segredo. Nosso país, ele, pelo menos aí há quase 100 anos, né, que ele vem desenvolvendo esse tipo de prática, de pessoas que decidem ir embora do Brasil pelas mais variadas razões, né? Pode ser por conta de um emprego melhor, pode ser por conta de uma experiência de vida, pode ser por conta dos estudos, né? Dos intercâmbios. Então, nós temos aí um número alto de pessoas que decidem fazer esse movimento. Mas nós nunca paramos para refletir muito sobre os impactos psicológicos dessas pessoas que se encontram fora do nosso país, porque existem algumas características próprias. E eu acho que a psicologia pode estar auxiliando essas pessoas, correto, Ismael? Sim, Rodrigo, eu vejo exatamente desse modo. Quer dizer, talvez o primeiro grande dilema, né, de um brasileiro que vai morar num outro país é a questão da língua. Né? Uhum. Então, tem muitos que saem daqui conhecendo, né, de uma forma considerável a língua do país para onde vão, mas é interessante como tem muitos brasileiros que vão sem o conhecimento da própria língua, né? Uma barreira da língua. E eu acho que isso já começa aí um grande questionamento, né, para a gente poder pensar. Porque tem uma questão que é o da língua e tem uma questão cultural.
né? Uma Uhum. outra cultura, um outro modo de vida, mas às vezes eu vejo os brasileiros até conseguindo se adaptar e se adequar. Uhum. Porém, Rodrigo, o que eu vejo que é interessante de a gente considerar? Mas para fazer um atendimento terapêutico com alguém que é de uma outra cultura, de uma outra língua, a compreensão e o manejo desse processo de terapia, muitas vezes o brasileiro, morando num outro país, não consegue, né, conciliar o seu modo de entendimento com o modo de entendimento do terapeuta de um outro país, com uma outra cultura. Né? Uhum. Parece que eu vejo assim, que eles ficam mais à vontade de fazer terapia com outro brasileiro que vai compreender melhor, talvez pela origem cultural, pela questão da língua, mas é o que eu ouço dos brasileiros que moram em outros países. Muito legal isso, né, Ismael? Até porque existem esses atravessamentos. Tem um outro fator que me chama bastante atenção, e aí assim, claro que a gente não pode nichar muito, né, essa discussão, mas trazer ela para um contexto muito específico, que são os brasileiros que se encontram em situação de ilegalidade nesses países, porque muitos deles Uhum. não podem acessar serviços de saúde. Então acontece também isso, além da questão cultural, se você está ilegal em outro país, ao acessar um serviço de saúde, como a psicologia, por exemplo, você automaticamente vai ficar na mira aí das autoridades, né? E isso gera uma situação de desgaste emocional para aquelas pessoas. Então, também tem esse fator, né? Principalmente para quem está nesse lugar do lado mais clandestino. Por exemplo, as pessoas que atravessam a fronteira com os Estados Unidos de forma ilegal, né? Algumas Uhum. cidades no Brasil se popularizaram no final dos anos 90, como Criciúma e Governador Valadares, que traziam essa Uhum. ideia. Brasileiros que se encontram em Portugal também nessa situação. Então há todo um medo, né, e um estresse perante essa condição também. Um medo e um estresse constante por parte dessas pessoas relacionados a esse movimento. Claro que eu falo aqui de um público específico, que são os imigrantes em situação de situação clandestina nesses países. Então a gente Uhum. também precisa olhar para esse fenômeno. Claro, um receio, né, Rodrigo, numa procura, né, de ajuda, acabarem, né, tendo seus sonhos, seus projetos, das suas ambições em estar nesse outro país, né, frustrados por conta de uma possível deportação, né, Uhum. que é uma coisa que, principalmente em relação aos Estados Unidos, nós estamos vendo de um modo recorrente, sobretudo neste atual governo, mas já vinha também no governo Uhum. anterior, né, no Biden também, fazendo um movimento de deportações, né, mas se amplia é, com o atual presidente. Bom, são questões que a gente precisa considerar. Então, veja que isso faz com que os brasileiros acabem cada vez mais procurando, quando precisam de atendimento psicoterapêutico, pegando esses dois pontos que nós levantamos, né? A barreira da língua, a barreira cultural, mas também muitas vezes a situação deles no próprio país que eles estão, procurando atendimento terapêutico, né? De brasileiros, psicoterapeutas, terapeutas brasileiros, que de forma online fazem esses atendimentos nesses momentos difíceis. Rodrigo, Exatamente, exatamente. tem Desculpa, uma Ismael. questão, não, tranquilo, tem uma questão que também eu queria levantar aqui, que é o seguinte: eu acho que existe uma questão muito importante que leva ao sofrimento psicológico dessas pessoas, desses brasileiros, que é a mudança significativa que eu vejo nas relações, sobretudo o modo como essas relações se dão em termos de afeto. Uhum. Né? Não é incomum que eu, ouvindo os brasileiros que eu atendo eles em alguns países, dizerem que a relação com os próprios brasileiros, nos países que eles estão, acaba sendo uma relação difícil, né? Uhum. Porque, veja, cada um está lá para sobreviver e para conseguir alguma coisa, e há um certo movimento de individualidade, de individualização,
de cada um por si, né? Mesmo sendo brasileiros. Então, eu ouço assim e vejo que estão longe das suas famílias. As relações com os outros brasileiros acabam não sendo uma relação tão boa. É difícil você ter uma boa amizade. E a Uhum. relação com as pessoas do país, né, os nativos do país, também não é uma relação tão boa, exatamente porque o lugar que eles acabam ocupando não é um lugar que muitas vezes esses nativos dos países acabam dando valor, né, ao brasileiro ou ao imigrante que vai para o seu país. Então tem dilemas assim das relações humanas que são muito densos, né, e que Uhum. são vividos por esses brasileiros morando no exterior. Sim, existe toda essa questão, e junto com ela também passa por algumas perspectivas que são importantes, porque, por exemplo, né, geralmente, eu acho que a grande maioria das pessoas que vai para fora do Brasil, elas vão em busca de novas oportunidades. E essas novas oportunidades, elas vêm, não tem mistério nenhum, elas vão vir por onde? Por meio do trabalho. Então você tem um público, né, de pessoas que trabalha a exaustão até conseguir chegar num patamar de vida adequado, ou para mandar dinheiro para o Brasil, ou para ficar mesmo morando nesses territórios, como Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, enfim. Então, isso é a grande maioria. Mas existem aqueles que vão para um outro cenário, num outro patamar, né? Então, eu acho que existe fazer essa distinção é muito importante, porque existe um recorte de classe também Uhum, nesses uhum. espaços. Se você pega um brasileiro que vive no exterior, mas trabalha 18, às vezes até 20 horas por dia, realmente ele vai ter uma carga emocional assim de estresse, de ansiedade muito alta, né? Principalmente se os projetos deles são relacionados a aquisições aqui no Brasil, que era muito comum, não sei se ainda acontece, mas a gente vem de uma cidade, né, Ismael, onde as pessoas iam para os Estados Unidos para poder comprar uma casa própria, voltar para o Brasil o quanto antes, montar o seu negócio e era meio que aquele cenário, né? Uhum. Então os desafios passam a ser enormes, né, nesse contexto, né? Pois é a ideia de ir e fazer a vida, né? Que era uma expressão usada por muitos, fazer a vida com essa ideia de retornar. Uhum, Hoje, a gente vê que isso mudou um pouco. Tem muita gente que quer ir para ficar, uhum, né? Quer viver num outro país, não quer ficar no Brasil. E quer se uhum, estabelecer nesse outro país, que é um outro. Mas mesmo assim, né, Rodrigo? Não tem como não ter esse choque cultural e da língua, né? uhum, Eu falo assim, o da língua, porque a questão do conhecer o idioma do país que você vai uhum, viver, né, que é uma coisa importante, mas mesmo assim, eu acho que tem questões linguísticas, tem expressões, né, que acabam sendo difícil de você conseguir demonstrar. Então, o que eu vejo muitas vezes em alguns que procuraram o meu serviço, por exemplo, de terapia, podendo inclusive procurar um serviço no país em que eles estavam, é que eles não conseguiam se sentir à vontade, uhum. né? E não conseguiam passar as suas emoções do modo como passariam para um brasileiro, entende? Então, essas barreiras, assim, eu acho que elas são bem significativas, que faz com que muitas vezes, mesmo aqueles, como você falou, que não vão lá para fazer esse movimento, né, que é uma questão de classe, Uhum. né, trabalhar 20 horas, acumular dinheiro e voltar para o seu país, mas que querem se estabelecer, que vão de outro modo, que vão fazer intercâmbio, que já vão com recursos para se estabelecer lá, né, que querem viver num outro país, mas porque conseguem viver de um jeito bem mais, digamos assim, estável nesse outro país, mesmo assim eles encontram essa barreira da língua. Exatamente, exatamente. Esse ponto acaba gerando muitos impactos, né, do ponto de vista psicológico, até porque, e isso é bem importante ser destacado, Ismael, nós temos um princípio que é um princípio de uma psicologia
claro que que nós temos essa dimensão, mas nós temos uma psicologia muito feita num sentido brasileiro, um É, sentido tropical, digamos assim. É uma sim, psicologia do sim. afeto, é uma psicologia das interações emocionais, enquanto no Uhum, exterior os modelos psicológicos são diferentes. Não estou falando que são exatamente. piores ou que são melhores, né? Uhum, Mas a gente tem esse recorte também cultural no processo de se fazer a psicologia. Então, se claro. você conversa com um psicólogo canadense, um psicólogo americano, você vai ter um outro patamar, né? Os americanos são muito mais pragmáticos, são muito mais 2 mais 2 é igual a 4, sim. Você vai para um psicólogo mais europeu, é outra pegada. Uhum, Então, às uhum, vezes, tem essa nuance. Enquanto a gente faz uma psicologia muito própria aqui no Brasil, né? Que é uma uhum, psicologia mais intuitiva, mais do afeto, da troca, da parceria, do vínculo terapêutico. E eu acho que isso, para quem está fora do Brasil, acaba sentindo muito, né? Porque uhum. é outra pegada, é outra maneira de se compreender a psicologia, né? Pois é, não, exatamente como você colocou. Eu acho que essa é a questão central, né? Que é importante que a gente considere e que as pessoas entendam, né? A Uhum, diferença da nossa psicologia, do modo de se fazer a psicologia no nosso país e o modo de se fazer a psicologia no outro país, é como você falou. Não é uma questão de melhor ou pior, mas é óbvio uhum, que cada psicologia é adequada à sua cultura, né? Então a transposição cultural é muito difícil. Você consegue uhum, até conviver com as pessoas de um outro país, né, no âmbito do trabalho, no âmbito de qualquer outra coisa, mas as relações mais íntimas, elas acabam sendo mais difíceis. Talvez alguém, Rodrigo, que viva muito tempo num outro país, né, 10, 15 anos, talvez consiga ir se uhum. adequando, se modificando, né, e tudo mais. Mas o primeiro impacto, pelo menos de quem está lá há poucos anos, né, ou meses, é esse. Né? Uhum. Então, por isso que as pessoas procuram terapia com brasileiros que, como eu, como você, que atendem, né, aqui do Brasil de um modo online. Exatamente. Esse é um grande laboratório, né, e de boas experiências também, e significativo. Tem uma questão que eu acho bem interessante, que a gente pode mencionar aqui no nosso podcast, não sei se concorda comigo, o Ismael, que são os quadros, né, os quadros psicológicos, de brasileiros, por exemplo, que entram em estado depressivo por conta da saudade de casa, né? Então, agora, por exemplo, nós vamos nos aproximar das festas de final de ano. Uhum. E a gente sabe, não é do nada, né, que a gente não vai tirar da cartola uma passagem de avião, né, para fazer uma visita para os nossos familiares. E, Isso Rodrigo, também gera, né? Desculpa. não, não, vamos lá, só dar um adendo na tua fala. E também muitos não podem vir por conta Uhum, daquilo que você falou antes, né? Que estão numa situação ilegal. uhum, Então uhum. dificulta muito mais vir para cá nesse momento de férias, de festas. Exatamente. Então, a psicologia ela pode atuar nesse contexto, funcionando como um suporte emocional para esses brasileiros que estão fora do país, porque gera esse impacto, né? Muitas vezes, né, Ismael? É isso aí. Pois são coisas que a gente precisa trazer aqui, discutir aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. São reflexões importantes, porque esclarecer o que é a psicoterapia, como que ela é feita, né, as suas dificuldades, e um tema como esse, que eu acho que hoje é tão pertinente, nós temos cada vez mais uma quantidade significativa de pessoas brasileiros morando em muitos lugares do mundo. Nós falamos assim de países como esses, né, Rodrigo, Uhum. mais comuns da Europa, Estados Unidos, Canadá, mas nós temos também brasileiros morando em países muito mais avessos ainda à nossa cultura, que não tem nenhum tipo de aproximação com o país do Oriente Médio, né? Países da Ásia. Então, são países que a gente também tem um choque cultural muito grande. E tem se tornado mais frequente, né, os brasileiros irem morar em outros países.
Exatamente. E esse é um fenômeno bem, bem interessante. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com uma aluna do curso da faculdade que eu trabalho, e ela me disse que foi para a Coreia do Sul. Aí eu fiquei pensando, né, Ismael? Eu falei, Coreia do Sul, mas era uma coisa tão inimaginável para nossa geração. Mas depois é que eu fui me ligando que hoje nós temos, né, todo um cenário, essas séries, né, coreanas e Uhum, tal, e isso povoou o imaginário das pessoas de conhecer essa realidade cultural. Então, o que uhum. você fala é muito interessante. E aí ela comentava muito do choque que ela teve ao chegar na Coreia do Sul, porque ela foi vendo como é que era a realidade, que era completamente diferente daquilo que ela experienciava no Brasil. Então, isso também traz esses novos modelos, né, de buscas, né, por situações, né, por outras experiências. É. E uma outra questão relevante, interessante também, é que existem, né, uma quantidade muito grande de pessoas que vão, como você também mencionou, por trocas de experiências, né, Uhum, por exemplo, para viver uma experiência de doutorado, uhum, pós-doutorado, né, acadêmicos, acadêmicas, né, intercâmbios, né, e às vezes essas pessoas estão em países, é, às vezes até próximos, né, por exemplo assim, na América Latina, uhum, e eles precisam muitas vezes, por mais que sejam ainda países latinos, mas há uma diferença cultural, né, e uhum. eles procuram também o serviço de terapia estando nesses países para poder, às vezes, suportar ou conseguir lidar, né, com morar fora do país e longe da sua família. Exatamente. Esse é um processo muito interessante que faz parte desse movimento, né? Pois é, Rodrigo. Mais uma vez aí nós estamos fazendo uma boa reflexão no nosso podcast Caminhos da Terapia. Muito legal, muito legal. E sempre lembrando a galera para curtir, compartilhar e propor, né, temas relacionados a esse nosso projeto. Muito bem, um grande abraço, Rodrigo, e a todos, todas que nos assistem aí no nosso podcast. Grande abraço, pessoal. Valeu.